Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero iniciar novamente o vídeo, a live caiu, né? A gente estava no meio da leitura, mas vamos iniciar novamente, dizer para você que o Senhor Jesus é o Deus que domina todas as coisas, tá? Nós estamos aqui lendo e perseguindo aí a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Guarde aí a palavra de Deus no seu coração. Você pode estar lendo também no livro de Efésios, capítulo 5, 14, aí na sua Bíblia. Anota para que você possa aprender o que o Senhor tem para nos ensinar depois da ressurreição, né? Depois da ressurreição, aonde Jesus foi, saiu do sepulcro, foi ao inferno, arrancou a chave da vida e da morte das garras de Satanás e pisou na cabeça dele e nos deu a nós o poder e a autoridade para entrar nas mansões celestiais, tá bom? Então se alegre com isso, mesmo que você esteja passando batalha, lutas. Deus é maior na sua vida. Não desista do projeto, não desista do plano, não desista da vontade de Deus, não desista. Continue firme. É necessário que as lutas venham, que as batalhas venham, para realmente provar quem somos nós, se nós somos de Deus, se nós não somos, se somos de Deus ou não. Então, meu querido irmão, a aprovação vem para realmente provar aquele que é fruto verdadeiro, né? A árvore que produz bons frutos, esta é a árvore verdadeira. Então, preste atenção nos frutos das árvores. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 7. No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estávamos reunidos. E estando o jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomando de um sono profundo, e lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Quando levantaram, perceberam que ele estava morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E então subiu, partiu o pão e comeu, e depois lhe falar até o amanhecer. Olha só que Paulo falou até o amanhecer. E partiu. E levantaram o vivo jovem e ficaram muitos consolados. Veja, meu querido irmão, que episódio aconteceu aqui. Veja que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Infelizmente, a palavra diz que muitos até dormem. No tempo que nós vivemos, nesse tempo de tanta batalha e luta, existem alguns crentes, alguns cristãos que estão dormindo, né, na fé. Então, no livro de Efésios diz assim: Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te resplandecerá sobre ti, né? Como é bom, meu querido irmão, após um dia de trabalho, né? Você descansar, recuperando aí as suas forças, e ao mesmo tempo como é difícil quando não conseguimos pegar no sono. Você já deve ter experiência de ficar à noite, às vezes. Eu raramente eu acordo de noite. Quando eu acordo de noite é para mim orar, mas raramente eu acordo de madrugada. Mas quando eu acordo de madrugada é difícil você querer dormir e não conseguir, né? Mas é muito raro, né? O tempo parece custar a passar. Uma boa noite de sono é muito importante para a saúde e ajuda até a nossa memória. Você sabia disso? Que se você dormir bem à noite, você vai ter uma memória boa, né? Uma memória mais esperta, tá? Então, boa parte da nossa disposição quando acordamos depende de como dormimos. E no texto de hoje, um jovem não aguentou ouvir Paulo por tanto tempo e acabou dormindo. Isso não seria problemático se ele não estivesse sentado em uma janela. Presta atenção aqui, querido irmão, que o jovem não estava sentado na cadeira dentro do cenáculo.
Ele estava na janela, meu querido irmão. Ele estava no lugar errado. Porque na janela você não presta atenção na mensagem. Você pouco presta, ouve pouco, você ouve lá fora o que se passa. Aquele jovem, aparentemente, ele estava dividido entre a mensagem que Paulo estava pregando e as pessoas ou os movimentos que estavam do lado de fora. Neste caso desse rapaz, muitas pessoas hoje se encontram nessa situação. Eles vêm para a igreja, mas os seus pensamentos e suas atitudes estão do lado de fora. Não estão ali preocupados com a palavra, com a mensagem que está sendo pregada. Ele está preocupado com o que ele vai fazer, o que ele vai fazer amanhã, né? Os pensamentos na terra. Eu vivo falando e estou sempre falando sobre isso, que enquanto os nossos pensamentos estiverem nesta terra, a nossa vida não vai para frente, você não vai progredir, porque aqui tudo é passageiro e tudo vai acabar, tudo vai zerar isso aqui. Agora no mundo espiritual, não, lá vai permanecer para toda a eternidade. E isso faz lembrar de que a nossa vida, muitas vezes, podemos dormir espiritualmente. Quantas pessoas, né, não estão dormindo espiritualmente, não estão orando, não estão percebendo que o tempo passou e que agora Jesus está às portas para voltar e que ela tem que se preparar. Mas mesmo assim, elas não estão se preparando. Há alguém falando de Cristo e da possibilidade de um relacionamento íntimo com Deus, mas não conseguimos ou não queremos ouvir. O cansaço ou a falta de interesse leva os pensamentos para longe. Pior, nem percebemos que estamos num lugar perigoso. Não conseguimos enxergar muito bem e não compreendemos a gravidade da nossa situação. A vida parece um sonho, mas na verdade seu final é um pesadelo. Então as coisas que nós vemos ao nosso redor parece ser um sonho. O objetivo das mídias e das coisas que estão acontecendo aí, dos celulares, das internets, é trazer você ocupado com alguma coisa. Ocupar sua mente para que você não tenha tempo para Deus, para que você não tenha tempo para a palavra, que você não tenha tempo para o jejum, para a oração. E que o Senhor é o último a ser lembrado. Então as pessoas ficam prisioneiras de si mesmo, prisioneiras dos seus problemas, das suas necessidades. Então ela não consegue acessar o céu. Parece ou que ela está dormindo mesmo, não consegue ver. Muitas vezes o que nos faz acordar é uma queda. Fomos longe demais e a situação finalmente ficou clara. Querido irmão, aqui fala da queda, que o jovem caiu lá de cima da janela. Ele caindo de cima da janela, irmão, ele morreu verdadeiramente. Mas o apóstolo Paulo desceu, que era o terceiro andar, ele desceu e orou pelo rapaz, e o rapaz voltou à vida. Sorte do rapaz, né? Porque senão era só de ida e não de volta. Mas aquela queda acordou aquele rapaz. Muitas vezes o homem e a mulher, para se despertar em Jesus, ele precisa cair. Ele precisa muitas vezes quebrar a cara, raspar a cara no chão ou perder algo para ele dar a devida atenção às coisas de Deus. Deus, ele permite que essas coisas aconteçam por amor da tua vida, por amor da tua alma, porque não quer que você vá para o inferno. Porque, na verdade, você está dormindo, você não está percebendo que o fim está se aproximando e que você precisa fazer um concerto com Deus e que você precisa voltar para Deus. Você está dormindo e o Senhor ama demais a tua alma para deixá-la ir para o inferno. Então, muitas vezes, ele permite que você caia e quebre, se quebre até, né? Muitas pessoas que eu vejo o testemunho delas, elas estão
num momento difícil da vida delas, e aí elas caem e elas acordam, né? Então, minha querida irmã, meu querido irmão, ouça essa palavra. Não era o que parecia. Felizmente, há uma saída. Com Deus podemos ter vida nova e verdadeira. Aquele jovem teve uma segunda chance. Quando foi ressuscitado por Paulo, imagino que, a partir dali, não ficou mais se arriscando como antes, para não cair novamente. Da mesma forma, quando entregamos a nossa vida para Cristo, não vamos querer voltar à velha vida. Estamos despertos e não vamos mais deixar a vida passar. Enquanto dormimos, agora que os olhos do nosso coração foram iluminados, no Efésios 1:18, não seremos mais imprudentes. Não abriremos mão da vida plena e eterna com Deus. Nosso compromisso passa a ser agradar ao Senhor por meio de uma vida transformada por Ele. E você ainda dormindo espiritualmente? O tempo passa, mas você prefere não pensar em sua vida com Deus? Está na hora de despertar. Dormir bem pode ser bom. Despertar é bem melhor, não é? Então, despertar bem. Nós estamos já no final da nossa programação. Não sei como é que vai ser chegar aí em Patos e Minas, porque está tendo um atraso, né? Nas mensagens chegando lá. Mas, de qualquer forma, nós vamos orar agora. Quero que você pense muito bem nessa palavra que foi falada aqui agora. E eu quero que você desperte para Jesus. Que você abra o seu coração para que você não caia da janela e não arrebente o pescoço. Quem sabe, se você deixar, pode cair e não levantar nunca mais. Então, Deus está falando essa palavra com você aqui hoje. Abra o seu coração e veja o que você está fazendo. E volte imediatamente para os caminhos do Senhor. Peça perdão a Ele dos seus pecados e das suas falhas, no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esta manhã e te pedimos, Pai, que perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos irmãos e irmãs, nossos parceiros e parceiras do Projeto Mil Almas. Que o Senhor venha abençoar cada nome, cada pessoa, cada parceiro. Esteja no sítio, na chácara, nas fazendas, em casa, aonde quer que você esteja. Receba aí o nosso carinho, o nosso abraço. Receba as bênçãos de Deus. Repreende, Senhor, a doença, a enfermidade, a miséria, a dor, a tristeza, a depressão, todo sentimento contrário, tudo aquilo que entrou nessa casa, nessa família, tudo, Senhor, que causa desavenças, angústias, tristeza. Oro pela nossa irmã Maria de Jesus. Visita ela, Senhor, aí em Patos de Minas. Cura ela, abençoa ela, tira todo o mal da vida dela, toda a angústia e toda a tristeza. Senhor, abra um caminho para ela. Abençoa os irmãos e irmãs, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão doentes, aqueles que estão passando por momentos difíceis, Senhor. Quebra toda a ação do inimigo. Em nome de Jesus, Deus, manifesta, Senhor, a tua glória e o teu poder e opera grandemente sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Abençoa a irmã Mônica, abençoa os irmãos que vão entrando aí. No nome de Jesus, nós declaramos nesta manhã as bênçãos de Deus nessa casa, as bênçãos de Deus nessa família, as bênçãos de Deus na vida desse filho, desta filha. Senhor Jesus, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela ressurreição de Cristo naquela cruz. Ó Pai, naquele túmulo, Senhor, aquela morte de cruz que trouxe nós a libertação, a cura, o milagre. Obrigado, Jesus, pela autoridade, pela graça que o Senhor nos concede. Venha abençoar os teus filhos, que aproveite esta oportunidade de agora, de te buscar de todo o coração e de toda a alma. Em nome de Jesus, obrigado. E amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, das 10 ao meio-dia pela 94 FM e das 11h20, 11h30 ao meio-dia pelo Facebook. Que Deus abençoe, querido irmão, querida irmã. Deus abençoe. Amanhã estaremos de volta, debaixo da graça do Senhor Jesus. Que esta semana seja uma semana de bênção. Profetize. Faça, irmão, profetize a bênção de Deus na sua vida. Profetize a sua casa é do Senhor, seus filhos do Senhor, sua família do Senhor, porque a tua palavra tem poder. Usa bem as palavras que você tem para profetizar o bem, para que o bem venha ao teu encontro, tá? Em nome de Jesus, bom dia, Espírito Santo. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.